evitar o conflito, né? A gente tem sempre uma busca pela colaboração, que a gente acredita que a colaboração é muito melhor do que o conflito. Então, o contrato colaborativo, no próximo nível, no nível alavancado, ele vai permitir que fornecedores, empresa, equipe de projeto, todos trabalhem juntos, no mesmo sentido. A combinação de muitas atividades relacionadas à análise de desempenho em relação aos termos do contrato para maximizar os resultados mitigando riscos é o que chamamos de gestão de contratos. E para nos explicar mais sobre esse universo tão rico quanto complexo, temos aqui dois importantíssimos e queridíssimos convidados. Márcio, responsável pela Chapter de Contratos e PMO, e líder de tribo na Verum Partners, e Brian, especialista em contratos colaborativos. Brian, inclusive, é uma presença internacional que temos hoje. Brian fala com a gente lá do Peru. E antes de chamar, então, os nossos convidados para que se apresentem, eu sou Sabrina Dumer, Head de CX na Verum Partners, e este é mais um Verumcast. Sejam muito bem-vindos! Muito obrigado, Sabrina. É um prazer estar aqui participando desse Verumcast, falando de um tema que muito me deixa emocionado. Eu sou um amante do tema. É um prazer estar aqui compartilhando. Olá, Sabrina, tudo bem? Eu também sou apaixonado pelo tema, tenho interesse de compartilhar meus conhecimentos com quem está nos ouvindo. Bacana, gente. Eu acho que uma ótima maneira da gente começar essa conversa é vocês se apresentando pra gente, né? Comecem contando pra gente um pouquinho sobre vocês e nos deixem saber também onde o Verumcast encontra vocês hoje. Em que parte do Brasil ou do mundo vocês falam? Bom, eu falo do Rio de Janeiro, eu sou do estado, nascido em Niterói, mas já tive a oportunidade de morar em diversos estados do país. Já tive a oportunidade de morar em Minas Gerais, no Paraná, já morei também em São Paulo, e por onde eu passei, eu aprendi um pouco em cada um dos projetos que eu atuei sobre gestão de contratos. Eu já estou nessa estrada aí há mais de 21 anos, sempre aprendendo um pouquinho. Sou formado em administração de empresas, com MBA em Engenharia Econômica e Financeira e MBA Executivo. Participei de projetos grandes, não só no Brasil, mas também no exterior. E já tive a oportunidade de ver muitas situações diferentes que me levaram a crer que esse tema é um tema que merece uma atenção especial de quem está nos ouvindo, e com certeza vai ter muitos pontos que eu e o Brian vamos tocar aqui hoje que vai chamar a atenção, vai acender um sininho para que todos que estejam participando aqui prestem um pouco mais de atenção e possam se identificar com algumas questões. Que bacana, Márcio! E com um currículo desses não é de se espantar o tanto que a gente aprende contigo realmente no dia a dia. Assim, você tem muito a agregar e tem agregado muito a todos nós. Tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Brian, conta um pouquinho de você. Bom, eu sou Brian, né? Sou nascido em Chiclayo, uma cidade pequenininha, né, no Peru. Sou formado também em engenharia civil em Lima, né? Eu exerci minha profissão já por mais de 7, 8 anos como consultor de excelência operacional, sempre pensando mais na como melhorar a engenharia em si. Meus pais, de fato, são engenheiros civis, então eu tinha esse contato sempre com essas experiências dos meus pais, né? Mas sempre ficava aquele gostinho de por que acontecem as coisas desse jeito, né? Porque sempre são da mesma maneira, né? E aí fui me preocupando, né? Sentindo essa preocupação de buscar como que eu posso melhorar essas rotinas, né? E aí, ao longo desses 8 anos, né, fui por vários países, Argentina, República Dominicana, né, e no Brasil mesmo, trabalhando desde obras pequenininhas, né, de 1 milhão, 2 milhões,
de diferentes setores em si, né, agroindustrial, imobiliárias, etc., e que a maioria desses projetos tinha algo a ser melhorado, né? Então, eu venho aqui para compartilhar com vocês a minha experiência com relação a esses entornos e contratos colaborativos, né? E, bom, estou aqui para isso. Excelente. Antes da gente começar com as perguntas, eu já tenho uma curiosidade, né? Uma dúvida aqui. Quando você diferencia contratos e entornos colaborativos, qual seria a principal diferença, Brian? Bom, no meu ver, eu acho que os contratos colaborativos em si a tradução de uma necessidade, de um conjunto de expectativas, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que através de um contrato colaborativo eu vou conseguir a integração das pessoas para trabalharem com um fim comum. Agora, nos entornos colaborativos, eu ponho em prática, né, esse contrato e procuro, através de metodologias, de ambientes, de meios de comunicação, que esses entornos, né, que estão trabalhando as pessoas se tornem, obviamente, colaborativos. Então, a diferença é essa. Enquanto o contrato é um documento, os entornos colaborativos é a tradução desse contrato em rotinas, né, em atividades. Sabrina, se me permita um gancho, inclusive, nesse tema que eu acho foi muito bem colocado pelo Brian. Se eu pudesse acrescentar, é difícil acrescentar alguma coisa numa explicação tão completa como que o Brian deu, mas se eu pudesse acrescentar, eu diria o seguinte: os entornos colaborativos seriam o próximo passo do documento. Então, você cria o documento vai te dar todo o suporte, todo o ferramental que você precisa para você progredir de uma maneira estruturada, mas os entornos colaborativos, como próximo passo, eles vão demandar que você tenha uma estrutura e que essa estrutura seja alavancada. Então, a estrutura colaborativa, que envolve a criação de uma governança, a criação de comitês, a criação de momentos de decisão, de fóruns de debate, essa estrutura é necessária para que o contrato colaborativo funcione. E, adicionalmente, a alavancagem ela vai permitir que essa estrutura vá para o próximo nível. Você tem que levar o contrato colaborativo para um modelo onde ele consiga andar com a participação de todos, todos interagindo, todos comentando, todos decidindo aquilo que é melhor para o projeto. Assim, é um mindset um pouco diferente dos contratos transacionais que a gente está acostumado, né? Mas a gente enxerga aqui na Veron, a Veron ela tem sempre uma postura que leva a evitar o conflito, né? A gente tem sempre uma busca pela colaboração, que a gente acredita que a colaboração é muito melhor do que o conflito. Então, o contrato colaborativo, no próximo nível, no nível alavancado, ele vai permitir que fornecedores, empresa, equipe de projetos, todos trabalhem juntos, no mesmo sentido. Eu acho que é isso que o Brian quer dizer e que para a gente é como a gente enxerga o futuro, né? Interessantíssimo. E a começar pelos exemplos que vocês trouxeram por essa resposta, dá para ver que gestão de contratos é um mundo, pode ser um mundo, né? E a gente ouve nesse universo diversas terminologias, né? E diversas práticas, disputa, litígio, pleito. Como vocês, ou você, Márcio, simplificaria para a gente as principais soluções oferecidas dentro do que a gente chama de gestão de contratos? Eu acho que você colocou muito bem, é um mundo, né? Existe um termo que as pessoas costumam utilizar muito para definir as palavras ligadas a contrato e outros termos que são muito utilizados, que é o buzzwords, né? Então, tem uma série de buzzwords no mundo de contratos. Mas a boa notícia é que esse mundo hoje está mais fácil de ser caminhado, está mais fácil de ser explorado, porque hoje em dia já temos disponíveis diversas ferramentas e metodologias que nos auxiliam a passar pelos caminhos tortuosos que tem nesse mundo, né? Então,
no chamado diamante de soluções que a Verum trabalha, né, que envolvem aí AWP, BIM, Lean, Ágil, soluções digitais, uma outra perna que eu diria que é muito importante hoje em dia, que é o ESG, tem lá o CAPEX também, né, tem lá também a parte de contratos. E na parte de contratos, a gente tem um portfólio de soluções hoje que é bastante completo e bastante abrangente. Além dos contratos colaborativos que o Brian acabou de mencionar e que a gente já deu uma breve pincelada a respeito, a gente pode citar também algumas outras abordagens, algumas outras soluções. Uma delas é a função, é o papel de Alliance Manager. Então, dentro de um modelo de FAC1, que são os direcionadores para os contratos colaborativos, existe um papel fundamental nesse ecossistema de contratos colaborativos, que é o Alliance Manager, que vai facilitar a interação entre os diversos participantes desse modelo contratual. É uma função que é um pouco diferente de um gerente de projeto, porque ele trabalha muito mais na comunicação e na facilitação daquilo que os participantes precisam para limpar o seu caminho e poderem caminhar junto construindo as entregas, do que direcionar os trabalhos, né? Ele atua mais como um facilitador. Temos também aí a possibilidade de trabalhar com serviços ligados a dispute boards, que são modelos de mediação enquanto o projeto está ocorrendo, né? Ao invés de você esperar o projeto concluir, identificar quais são as zonas de conflito, quais são os pontos que não foram endereçados, e aí para uma câmara arbitral, para uma disputa, você trabalha o entendimento, o consenso, através do estabelecimento de um dispute board durante o projeto, né? É um modelo que tem ganhado cada vez mais corpo aí, e a gente tem visto que a aceitação tem sido boa. Trabalhamos também com due diligence, que, para aqueles que não conhecem o termo, são análises e estudos feitos nos projetos, nos contratos, nas empresas, no intuito de identificar quais seriam os riscos associados àquele ambiente ou àquela iniciativa, para que as pessoas que vão interagir, vão usar aquela informação para tomar qualquer tipo de decisão, tenham mais segurança. Eles visualizem quais são os riscos que foram identificados no processo de análise, no estudo. É muito similar a um processo de auditoria, mas as pessoas visualizem os riscos associados àquele processo e possam tomar suas decisões com mais segurança. Temos também os processos de gestão de pleitos, riscos e controle de mudanças. Gestão de pleitos já é bastante conhecido e difundido no mercado, todos eles estão ligados ao processo que a gente falou há pouco, que a gente não é muito fã, que são as disputas, né? Então, a gente analisa quais são os fatores que possam ter levado um contrato a ficar desbalanceado, né? O que quer dizer isso, mais ou menos? Imagina que um fornecedor tenha feito uma proposta de prestação de serviço por uma empresa. E, por algum motivo, essa proposta foi afetada por um fator externo. Por exemplo, né, pandemia. A pandemia não estava no radar de muitas empresas que começaram projetos antes do início de 2019 e se viram aí numa rotina de revisitar seus acessos aos sites, de estabelecer protocolos de combate à Covid, de ter que estar mais aderente a distanciamento, a combate. Tudo isso não estava mensurado no preço dos contratos, né? Então, passou a fazer parte da rotina das empresas e isso gerou um desequilíbrio no contrato. E a empresa que se sentiu afetada por esse desequilíbrio, ela vai colocar uma espécie de reivindicação. Olha, eu gostaria de voltar para um equilíbrio no meu contrato, porque hoje eu estou perdendo dinheiro por consequências não atribuídas a mim. Então, o que a gente ajuda a endereçar é o que seria justo em termos de valor para essa empresa ter o seu contrato reequilibrado. Então, faz-se uma série de análises de campo, né, observando documentos comprobatórios, observando análises de performance, análise de cronograma,
analisar aquilo que seria mais justo para restabelecer o contrato. E aí determina-se um mérito, e aí negocia-se esse mérito entre as partes, até que se chegue num consenso. Temos também, além da análise de pleito, o controle das mudanças nos contratos. Eventualmente, durante a sua consecução, o contrato pode ter alterações, entradas ou saídas de escopo, que nesse meio a gente chama de take-ins ou take-outs, né? Então, essas entradas e saídas vão determinando alterações financeiras, alterações de tempo de execução, alterações de número de pessoas alocadas ou ligadas àquele contrato, que é o histograma. Então, essas análises dos movimentos contratuais que levam às suas alterações é importante, né? A gente também ajuda empresas num processo de monitoramento e diagnóstico de contratos, que é muito importante, às vezes, quando a empresa sofre algum tipo de mudança na sua liderança, e essa liderança que chega gostaria de ter uma visão independente do que está acontecendo, do ambiente de controle. Brian, se você quiser me interromper, fique à vontade, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Mas uma visão independente da área, uma visão independente do que está acontecendo, ela pode solicitar uma ajuda para que a gente faça um diagnóstico daquele ambiente. Sim. E gere proposições de melhoria, né? Sim, pode falar. Claro, Márcio. Eu acho que assim, tudo é parte das disputas, litígios, né? A gente escuta muito isso, né? E tudo isso parte de um mal entendimento, né? Uhum. Mas a pergunta é, de onde que surge esse mal entendimento? Será que da engenharia, de uma documentação mal interpretada, de um documento que não foi descrito de uma forma que seja clara para todas as partes, né? Uhum. E tudo que você falou se traduz a formas de negociação, né? Como que eu vou negociar da menor maneira, né? Para que esse mal entendimento seja solucionado da melhor maneira, né? Obviamente tem alguns mecanismos muito mais complexos, como você comentou, né? Que são litígios, né? Arbitragens, né? Mas o que a gente procura aqui na Verum, né? Através das metodologias, como você comentou, solucionar esses mal entendimentos, né, de uma forma mais simples, né, procurando, obviamente, os interesses das partes e não apenas de uma parte isoladamente, né. Então, acho que eu consigo contribuir com isso também. Isso. Eu diria o seguinte, né, a gente tem que sempre mirar um ponto futuro de melhoria e de evolução, né. Então, a gente entende que o mercado tem as questões de conflito, e esses conflitos eles não cessarão num curto espaço de tempo, né? Mas se a gente pudesse vislumbrar uma posição futura para a gestão de contratos, ela seria o contrato colaborativo, né? Onde a gente quer chegar, né? Com certeza. Tá, e aí eu tenho uma pergunta, Brian, porque ouvindo toda a explicação riquíssima do Márcio, todos esses termos, disputa, litígio, arbitragem, pleitos, num primeiro momento parece que é realmente um contra o outro. Tem espaço nisso, de fato, para colaboração? Claro, eu acho que essa palavra contra digamos, até natural na construção civil, né? Hoje a gente fala com várias pessoas, vários arquitetos, nem arquitetos, nem engenheiros civis, outras profissões que trabalham no mundo da construção, e usualmente eles estão acostumados a ouvir de pleitos, né? Quem ganha mais, quem puxa mais para o lado do outro, mas aonde que surge isso, né? Eu acho que a pergunta é sempre que a gente tem que entender de onde que tem essa parte da colaboração, por que as pessoas procuram o interesse mais do que as outras, né? Então, assim, através dessa abordagem de um contrato colaborativo, se busca o interesse comum, né, entre as partes, né, para que haja um entendimento, haja um ganha-ganha, né,
entre as partes, de tal forma que ao longo da construção, ao longo do desenvolvimento do projeto, se minimizem esses mal-entendimentos, né? Então, assim, obviamente, o contrato não vai ser o perfeito, né? Mas o que a gente quer, através desses contratos colaborativos, inserir mecanismos, né, formais e mecanismos informais para solucionar disputas, para solucionar mal-entendidos. Quando eu falo de mecanismos formais, são, por exemplo, como o Márcio comentou, a mesa de disputas, né, o famoso dispute boards, né? Quando eu falo de mecanismos informais, são reuniões, por exemplo, semanais, são reuniões, por exemplo, que usualmente a gente fala assim, de reuniões de pool planning, reuniões de colaboração, reuniões que possam ser solucionadas mal entendimentos de construção, de financeiros, etc., em reuniões que sejam muito mais simples de solucionar esses problemas. Então, assim, hoje eu vejo que as pessoas têm que mudar esse chip, né, de falar que os conflitos são naturais da construção. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que o benefício tem que primar, né? Mas para todo mundo, né? E a forma de contratação também tem que ser diferente. Eu acho que muitas das formas de contratação hoje em dia é simplesmente tirar um contrato da gaveta, né? Já meio que pronto e simplesmente achar que esse contrato deu certo em uma obra e vai dar certo na obra que eu estou. Eu acho que esse contrato tem que ser construído a quatro mãos e daí vem o termo, né, colaborativo, né? Esse contrato tem que ser conformado, né, pelos interesses de todas as partes. Perfeito, isso me traz outra pergunta nesse sentido. Essa ideia de contratos colaborativos ou de entornos colaborativos, ela é necessariamente oposta à ideia tradicional, vamos chamar assim, a uma visão mais clássica da gestão de contratos, ou ainda existem cenários em que é melhor e é possível aplicar uma, e cenários em que a visão precisa ser mais rígida, outra talvez mais clássica. Tem essa diferença e tem momentos em que uma se aplica melhor que a outra? Na minha opinião, é assim. Eu acho que a colaboração parte de nós, das pessoas, né? Se eu tiver um contrato tradicional, né, mas se eu for colaborativo, se eu quiser colaborar, por exemplo, com um setor de custos, com o setor de planejamento, com o setor de construção, eu vou ser colaborativo, independente se eu tiver um contrato tradicional ou não. O que traz de bom esse contrato colaborativo é que ele faz um elo em as ações das pessoas e as obrigações que têm as pessoas que estão assinando esse contrato. Então, eu digo assim, você pode trabalhar com um contrato tradicional normalmente na sua obra, mas você tem que procurar a cultura colaborativa, né? De fato, né, ter um documento que reforce isso, que seja a diretriz da colaboração em uma obra, obviamente vai trazer esses ganhos, mas nada tira o mérito das pessoas serem colaborativas, que também é um desafio, né, para todo mundo. Eu até complementaria o seguinte, né? É um mindset. Em resumo, o que o Brian está falando é um mindset. A gente precisa ter em mente que é uma mudança no modo como as coisas são conduzidas, é uma mudança no jeito de se trabalhar, é uma mudança no jeito de se compartilhar e de construir. Então, o contrato colaborativo ele vai exigir que se tenha uma outra postura perante o projeto. E eu diria o seguinte, Sabrina, assim, um contrato, a gente pode fazer um paralelo com um casamento, né? Um contrato é um casamento com
com um tempo determinado, mas é um relacionamento. E nesse relacionamento, a gente não imagina que as pessoas estejam entrando no relacionamento para brigar, com a intenção de brigar, né? E a briga é cansativa, dá trabalho, e em termos de contrato, em obra, você precisa estar sempre preocupado em se documentar, em defender uma posição, em registrar tudo e qualquer movimento, está sempre levando em consideração o risco, né? Então é um processo que o que a gente tem visto por aí é que as empresas cada vez mais querem estar longe desse tipo de cenário, né? Então, o contrato colaborativo é um passo para uma situação onde você deixa para trás tudo isso, deixa para trás as diferenças, as brigas, o excesso de documentação. Por quê? Porque você está construindo junto, você está planejando junto, está definindo objetivos conjuntamente, você minimiza perdas. Então, os ganhos são muito grandes, muito grandes. Os retornos para as empresas em termos de relacionamento, em termos de gestão de riscos, gestão de tempo, perda financeira, são muito grandes. Então, por isso que a gente não vê assim, uma ideia de oposição, vê uma ideia de avanço, né? Não estou opondo uma situação a outra, estou caminhando para um próximo passo, que acho que é muito mais interessante no final das contas. Excelente, excelente mesmo. Eu acho que ficou bastante claro aqui. E, bom, dada a experiência de vocês aí, né, em tantas áreas diferentes, passando por tantos segmentos, por diferentes empresas, com esse olhar, quais vocês apontariam como sendo os erros mais comuns que levam as empresas a terem fragilidade ou a serem vistas como frágeis do ponto de vista contratual? Eu vou citar duas que são assim, as mais comuns, né, que a gente percebe. Assim, eu e o Brian já discutimos esse ponto algumas vezes, e a gente sempre acaba chegando nesses dois, né? Óbvio que existem outros, mas esses dois são os mais comuns. Primeiro, é uma minuta que ela não leva em consideração todo o arcabouço de cláusulas e de proteções que um contrato poderia ter para evitar situações de conflito ou expor a empresa a situações que a coloquem numa posição desvantajosa, né? Então, a minuta contratual, se a gente estiver falando de projetos ou contratos transacionais, né, a minuta contratual ela é o elemento, né, o elemento primordial ali da gestão de contratos. Ela tem que estar bem robusta, tem que estar levando em consideração todas as cláusulas necessárias para que a empresa possa avançar no seu projeto de uma maneira mais segura, né? E a outra é o ambiente de controle, né? A governança, o registro adequado das informações. Então, se a gente estiver também falando de processos que o contrato colaborativo não esteja implementado, então é necessário que você tenha todos os controles implementados para o acompanhamento e o monitoramento da performance daquele contrato, né? Você tenha os registros, né? Então, no caso de uma obra, você tem que estar o RDO preenchido diariamente, que é o relatório diário de obra, tem que estar preenchido diariamente, com as escritas, os quantitativos corretos, né? Tem que ter as atas de reuniões muito bem registradas e documentadas, todas as principais ocorrências da obra no que diz respeito a avanço, histograma, combinados de alteração de escopo ou performance das frentes de trabalho tem que estar registradas nessa ata. Todas as entregas contratuais precisam estar sendo feitas adequadamente, todas as alterações muito bem documentadas e com seus impactos avaliados. Então, o ambiente de governança seria o segundo elemento que a gente enxerga que é muito importante as empresas terem implementadas para que se evite lá na frente problemas, né, ou no relacionamento, ou problemas financeiros decorrentes da ausência desses controles. De fato é isso e ainda mais, né, Márcio? Mas de fato tudo acho que
radica, né, nasce no que a gente já sabe, que a construção é uma das indústrias mais fragmentadas do mundo, comparando com uma indústria automobilística, uma indústria agroindustrial, de mineração, etc. A construção, de fato, é por natureza, né, infelizmente, é uma indústria fragmentada, né? E aí parte, né, porque o cliente fica no cantinho dele, o construtor fica no cantinho dele, as projetistas também, e cada um tem um escudo, né? Então aí fica difícil de saber quem que é a responsabilidade, né? Por exemplo, eu vou explicar o seguinte: se você tiver uma construção, né, e você está fazendo o desenho e passa esse desenho, esse conceito que já está desenvolvido para o construtor, a responsabilidade usualmente passa para o construtor. Então, para voltar atrás e cobrar para a projetista o que está sendo feito, é difícil. Mas, através de mecanismos, através dos contratos colaborativos, você tenta agrupar esses membros, né? E colaborar não simplesmente com o intuito de melhorar a performance do projeto, mas também com o intuito de melhorar a conectividade do que o cliente está pedindo. Então, melhora também a parte da participação com o cliente e também melhora, obviamente, a participação, o benefício do projeto. Então, eu acho que, assim, para mim, os pontos fundamentais, né, que a indústria está fragmentada e muitas dessas também é por falta de tecnologia, de falta de comunicação, né? Acho que são esses pontos que eu posso trazer. Exato. Eu diria o seguinte, né, que a gente num ambiente tradicional, o que a gente vê muito é cada um cuidando da sua célula, né? Estou preocupado aqui com a minha célula, fazer o meu. Se por acaso a célula do lado não performar, não fizer bem, o problema é dela, ou o problema é de quem está tomando conta disso tudo. E o que a gente busca não é isso, né? O que a gente busca é que todos, vamos todo mundo juntar aqui, vamos todo mundo planejar, né? Sim, claro. E eu tenho um exemplo aqui, claro, que eu estou participando em um cliente, né, muito grande aqui no Brasil, e que a situação é a seguinte, né, eles estão fazendo projetos, desenham os projetos, vamos chutar aqui, 5 meses para desenhar o projeto, e tem 6, 8 meses para construir. Então, nesse intervalo de tempo entre desenhar e construir, precisam contratar a empresa consultora, né, falando só da contratação da empresa consultora. Só que eles precisaram 5 meses para desenhar o projeto e mandam a demanda para suprimentos, né, fazer o contrato em menos de 60 dias, menos de 45 dias, e para que seja construído. Então, você compara o tempo de construção e o tempo de desenho, não é compatível com o tempo que vai ser formatado o contrato daquela pessoa que vai construir. Então, aí você fica pensando, será que é tempo necessário para que a pessoa de suprimentos pense do que o projetista e o cliente está pensando para que o construtor faça? Então, aí vem a facilidade de muitas empresas de trazer um contrato da gaveta, já feito, tradicional, e simplesmente adaptar esse contrato para o projeto. E o que traz, muitas vezes, muitos conflitos, né? Eu acho que você tocou num ponto muito legal, Brian, que é a questão do tempo. E aí, claro, olhando o ciclo de vida de um projeto, por exemplo, tem um melhor tempo, tem um melhor momento em que as empresas poderiam olhar com mais cuidado para a gestão de contratos, para entorno colaborativo, como a gente citou aqui, sem que seja quando o circo já está pegando fogo. Eu diria o seguinte, Sabrina, eu acho que o Brian vai concordar comigo. Quanto mais cedo a gente começar a tratar dessas questões, melhor, né? Então, no que diz respeito ao contrato, quanto antes você tiver seu ambiente de governança definido, quanto antes você tiver o planejamento participativo realizado, quanto antes você trouxer as empresas ou os stakeholders para sentarem numa mesa e conversarem a respeito do que vai ser feito,
melhor, né? Então, você ter a possibilidade de construir todo o seu arcabouço, toda a sua base de gestão mais cedo é muito melhor, porque lá na frente, né, tem aquela velha máxima de você terminar a construção do avião com ele em voo, né? A possibilidade de conflitos ou de riscos cristalizarem é muito grande, né? Muito grande, e isso poder levar a potenciais conflitos na relação, perdas financeiras. Então, o ideal é, quanto antes começar, melhor. Eu acho que o Brian concorda com essa visão, né? Claro, claro. Essa pergunta da Sabrina me lembra muito quando eu iniciei essa jornada de entornos e contratos colaborativos, né? E eu procurava, né, essa resposta através das pessoas que estavam muito mais envolvidas nisto, né? Que em si aí tem pessoas que têm 20, 25 anos no tema, né? E que não é um tema recente, né? Isso daqui já tem mais de 20, 25 anos, né? E aí eu conversei com duas pessoas, né? Uma pessoa que é representante do NEC, que é um contrato colaborativo no Reino Unido e que está sendo utilizado ao redor do mundo, né? Que significa New Engineering Contract, e outra pessoa que era o Howard Ashcraft, que é uma das pessoas que acunhou o termo de IPD, né, a Integrated Project Delivery. E fiz a mesma pergunta do que a Sabrina me fez, né? Quando que o momento certo de fazer esse envolvimento, né, das pessoas? É válido quebrar esse paradigma de trazer o construtor para o início do projeto, no projeto conceitual, por exemplo? E a resposta que eles me deram é sim. Enquanto você tiver as pessoas, principalmente as que vão dar aquele ritmo, né, da construção, aquele ritmo de desenvolver o projeto, você obviamente vai ter maiores ganhos, né? Então, assim, e eles concordaram no seguinte: enquanto você investir muito mais em engenharia, raramente você vai ter um retorno negativo no final, né, na hora de construir. Então, engenharia significa não apenas contratar projetistas, mas também trazer uma pessoa que vai ter essa visão de construtibilidade, né, no início do projeto, e também outras pessoas, né, tem consultores, né, que, por exemplo, vão fazer estudos, principalmente de topografia, geotecnia, etc. Então, acho que, assim, esse paradigma em si ainda está latente, mas acho que enquanto você tiver mais essas opiniões desses experts, né, no início do projeto, você ganharia mais. Então, eu acho que seria isso. E aí, Sabrina, só para fazer um complemento, né, um dos temas que a Veron sempre traz para a mesa, para discussão, é o AWP, né, o Advanced Work Package. E sabendo da importância que essa metodologia está ganhando nas empresas, da quantidade de projetos que já estão adotando e dos benefícios que a aplicação traz para quem é usuário da metodologia, nós aqui da Veron, né, eu, Brian e mais outras pessoas, nós nos reunimos e construímos uma metodologia de contratos e suprimentos que casa perfeitamente com os ciclos do AWP, de construção do caminho de construção. Então, a gente já tem à disposição para compartilhar, para oferecer com as pessoas um ciclo casado que dá a possibilidade da empresa programar suas atividades de suprimentos e de gestão contratual, levando-se em consideração aquilo que a metodologia do AWP traz para os projetos. É uma metodologia que vale a pena. Acho que talvez num outro podcast a gente vai ter que gastar um tempo falando só dessa metodologia, porque ela é bem interessante. Que legal, Márcia. Eu gosto de convidados assim, que já respondem a pergunta que eu estava me fazendo enquanto eu ouvia vocês falando. Porque a Veron ficou conhecida e tem sido talvez uma das principais disseminadoras desse conceito, né, de IPD, de entornos colaborativos. E a gente faz isso muito fruto
de como a gente entende que essa visão contribui para os resultados, inclusive das outras soluções e das outras metodologias que a gente aplica, né? A gente enxergou, entendeu de forma estratégica que isso costura e que isso viabiliza grande parte das demais soluções que a gente oferece. E aí, se vocês puderem, então, acho que o Márcio já deu aí uma pincelada boa, mas se tiver mais algum comentário, fiquem à vontade para trazer, não apenas com relação a essa metodologia específica, mas de forma geral, como essa visão se encaixa tão bem com as demais soluções do nosso diamante, né? E aí acho que para quem está nos ouvindo aqui, né, seja via podcast, seja via YouTube, acho que no início, lá nas primeiras perguntas, o Márcio citou muito do que compõe o nosso diamante, mas caso vocês ainda queiram entender um pouquinho melhor, saber um pouquinho mais sobre, vá lá na nossa página de soluções, no site da Verum, verumpartners.com, e aí lá você encontra visualmente cada uma das soluções que fazem, que integram esse diamante muito explicadas. Mas voltando então para a nossa pergunta, como essa visão de entornos colaborativos se aplica, né, conversa também com as demais soluções, o que fez a gente ficar aí disseminadores, né, comprarmos essa briga. Claro. Eu posso complementar aqui, Mário, se me permite. Acho que um dos pontos que é falado hoje no nosso meio, né, da construção é o BIM, né? E o BIM tem uma das capacidades de trazer visualmente a colaboração, de trazer tacitamente essa colaboração, né? E como que isso se vincula com contratos colaborativos, né? Quando você tem uma tecnologia, tem uma metodologia que é, de fato, tão potente como o BIM, né? Você atrelando isso para um contrato, você almeja e potencializa os resultados que você pode obter, né? Através da visualização, através da extração de informações, né? Através da extração de quantitativos, né? Através e todo mundo falando a mesma língua, né? Todo mundo enxergando qual que vai ser o produto final. Então aí você alavanca, né? O que seria a integração das visões de cada um das pessoas que vão participar, seja o cliente, seja o construtor, seja os que estiverem envolvidos. Além disso, né, quando a gente fala de informação, a gente fala também de informações que vão dar o norte, né, que vão ser alavanca para tomada de decisão. E aí vem outra solução da nosso diamante, né, que seria o Information, né, Analytics, né, que basicamente traz essa correlação de pegar os dados, transformá-los, né, e mostrar o que está acontecendo no nosso projeto para tomar uma melhor solução, né? Eu acho que, principalmente, né, e tudo isso falando de indicadores, de modelos, né, como que isso também se conecta, né, com aquela solução do ESG, né? Hoje sabemos que tem tido muito impacto no que tange ao meio ambiente, né? Então, assim, através dessas soluções também a gente procura, né, contribuir com o meio ambiente, né? Diria também o seguinte, até para enriquecer, aproveitando esse gancho do meio ambiente, o que a gente tem mais visto aí no ambiente corporativo são empresas que, no processo de seleção dos seus fornecedores, levam em consideração outras empresas que têm uma postura adequada com o meio ambiente, né? Que tenham preocupação com a sua relação com o meio ambiente. Então, essa integração de contratos com o ESG tem crescido bastante, né? Os contratos têm levado em consideração aspectos e preocupações ligadas ao meio ambiente. O mesmo vale para CAPEX, né? Então, o CAPEX tem se aproximado muito da gestão contratual, né, no que diz respeito à definição de marcos de pagamento, também é muito importante. Então, a gente percebe que são integrações
cada vez maiores com as diferentes soluções do nosso diamante, né? Até voltando um pouco na questão do AWP, a gente tinha uma ideia inicial lá atrás de que a participação de suprimentos se daria somente no momento do detalhamento do PWP. Então, dali para frente, é que experimentos atuam. Não, não. Quando você está lá atrás definindo a estratégia do projeto, definindo o projeto, já é importante trazer a pessoa de suprimentos para entender quais são as premissas, quais são as restrições, quais são as oportunidades que suprimentos pode trazer junto com os demais membros do projeto para fazer com que o projeto seja mais bem sucedido, identifique novas oportunidades nas contratações, que se balanceie aí as chegadas dos materiais. Então, lá atrás já se fala bastante da participação dos suprimentos, porque já se vê valor, já se vê um momento de agregação de valor nessa participação mais cedo dele, né, de alguém de contratos. Perfeito. Eu acho que ficou claro nessa nossa conversa até aqui que a Verum dispõe de soluções e de ferramentas para qualquer que seja a situação em que você se encontra, né, os clientes se encontram nos cenários contratuais deles, mas que a gente sempre vai fazer votos para que a relação colaborativa vença, né? Para que a gente estabeleça essas relações o quanto antes e da melhor forma possível. E aí isso me lembra um webinar que a gente promoveu sobre contratos colaborativos, sobre IPD, no início desse ano. E aí, entre clientes e especialistas, que foram os nossos convidados que participaram desse encontro, eles apontaram que a maior barreira para a execução de contratos colaborativos é a cultural. A barreira cultural é a maior dificuldade de fazer valer todo esse cenário, todo esse país das maravilhas que a gente está narrando aqui, né? Essa é realmente a maior barreira na visão de vocês? Ou, além dessa, que outras barreiras vocês elencariam? Bom, eu posso iniciar aqui minha percepção. De fato, a cultural é uma das barreiras no nosso continente, principalmente as barreiras mais que minimizam, né, a possibilidade de ter essa colaboração, né? Eu digo isso reforçando com um dos estudos que acabei lendo esses últimos meses, né, que demonstra, né, como que o grau de confiança que existe dentro desses países aumenta a possibilidade de ter melhor tecnologia, melhor desenvolvimento do PIB, etc., né? E dentro desses países, né, você enxerga, por exemplo, países, por exemplo, nórdicos, né, etc., onde que eles aplicam o IPD, contratos colaborativos, que conseguem implementar de uma maneira muito mais ágil, muito mais simples essa abordagem colaborativa. No entanto, em outros países que temos essa dificuldade de confiança, temos ainda que lutar, né, convencer, engajar, mas nada, acho que não é nada impossível, acho que é um trabalho no nosso dia a dia, mas de fato, para mim, o cultural é uma barreira a ser derrubada, né, digamos assim. Eu estou de pleno acordo com o que o Brian falou, né? Eu acho que a questão cultural, os hábitos também são, né, interferem muito no processo decisório, sabe? Eu sou um pai orgulhoso de 2 meninos, né? Eles são muito inteligentes, mas eles têm o hábito de estudar na véspera da prova, né? E eu venho trabalhando há alguns anos para que eles mudem esse hábito, porque eles podem ver o benefício, né? O benefício de estudar a matéria do dia naquele dia, e quando chegar na véspera da prova, é uma revisão simples e nada mais, né? Então, há pouco tempo eu consegui fazer essa mudança cultural, mas foi um trabalho longo, né, de muito tempo, e eles perceberam. Então, eu entendo que
à medida que você for trabalhando com as pessoas, com as empresas, e elas forem percebendo os resultados, né, elas forem identificando quais são os ganhos associados a se fazer as coisas por este caminho, vai ficar mais fácil a disseminação. Então, existe alguns conceitos aí de estratégia de inovação que fala, né, dos pioneiros, dos early adopters, né, que depois acabam fazendo com que os demais os sigam e vão ajudando a disseminar a cultura, né? Então, acho que a gente está vivendo esse momento, a gente já consegue vislumbrar algumas empresas já adotando e tendo resultados com contratos colaborativos, e fatalmente as demais, quando enxergarem os benefícios que essas empresas puderam oferir com a implantação desse processo, elas também vão seguir por esse caminho, né? Eu diria sim que a questão cultural é a mais relevante nesse processo, mas na sequência a gente vai ter que ver também a estruturação de outras questões, como organizações profissionais, grupos de discussão, grupos de controle, tudo isso vai surgir na esteira do processo, né? Então, a gente tem sim uma questão cultural, mas tem uma questão de estruturação de apoio que vai vir junto também e que vai ser muito interessante para disseminar e ajudar a implantar os contratos colaborativos. Perfeito, Márcio, muito bom, incrível a sua analogia. Eu gosto demais de analogias, elas me ajudam muito a entender e tenho certeza que ajudam também todos os nossos ouvintes a esclarecer um pouquinho do que a gente quer dizer quando a gente fala de mudança cultural, né, de transformação cultural. A gente veio ao longo dessa conversa dando, e é claro, é o cenário onde a gente está inseridos, né? Mas a gente deu exemplos de coisas muito grandiosas, de projetos complexos, gigantes. Se a gente tiver aqui, e eu sei que temos muitos ouvintes, empreendedores, muita gente começando nessa jornada, que dica vocês dariam? Assim, eu quero abrir meu pequeno negócio, ou então eu tenho um projeto mais simples aí acontecendo, mas com diversos contratos, fornecedores envolvidos no meu ecossistema. Tem alguma dica simples, alguma dica prática que a gente pode trazer para os nossos ouvintes? Tem sim, Sabrina. Acho que a gente pode ressaltar alguns pontos que são importantes, né? Então, acho que o ouvinte poderia buscar um tempo para conhecer as melhores práticas, novas abordagens no que diz respeito à gestão contratual, né? Hoje em dia você já consegue rapidamente pesquisar e encontrar alguma coisa a respeito das novas ferramentas, abordagens interessantes que podem auxiliar as empresas a endereçar os seus problemas e mitigar seus riscos, né? evitando piores cenários e consequências. Entender um pouco do problema que ela tem, do contexto ao qual ela está inserida, qual o estado futuro que ela quer chegar, que ela deseja estar ligada, né? Para aí sim ela definir melhores ferramentas e métodos que ela gostaria de aplicar na sua gestão contratual, né? A gente tem aí um portfólio de serviços que é bem abrangente e que pode ajudar tanto as empresas que estão num momento muito inicial da sua jornada de melhoria do seu ambiente de controle ou de entendimento de como é que ela vai gerenciar aquela área, até empresas que estão querendo ir para um próximo passo de gestão colaborativa, né? Então, acho que a empresa entender o que existe de interessante no mercado, o que é mais adequado para o ambiente que ela está inserida e o futuro que ela deseja alcançar, é importante para que ela possa buscar os seus caminhos da melhor maneira, aquilo que é mais adequado para ela, né? Pegando o gancho de que é mais adequado para ela, né, Márcio? Eu acho que a empresa primeiro precisa, né, conhecer o que ela tem, quais são as principais dores, né? O que ela espera com essas implementações do mercado, né?
E eu acho que tem que ser gradual, né? A gente não precisa pensar ter um contrato super colaborativo, porque a colaboração em si provoca um esforço maior do que um esforço tradicional. Né? Quando a gente fala de colaboração, a gente está falando de comunicação entre várias partes. Então, eu acho que minha dica seria entender qual que é o seu contexto, o que você espera ou almeja alcançar, né? E com isso, né, trazer soluções, né? E que, obviamente, haver um partner, tem os profissionais adequados para calibrar, né, mensurar como que vai ser esse plano, né? Como que vai ser esse turn around, né? Para que essa mudança cultural e transformação aconteça de forma que não seja disruptiva, né? Em todo sentido. Excelente, Brian, excelente, Márcio. Eu acho que não restou dúvidas a ninguém do quanto essa visão de gestão de contratos e essa visão de contratos em entornos colaborativos são aliados, contribuem com a Verum no intuito de fazê-la parceira de verdade de todos os nossos clientes. Eu acho que vocês deixaram tudo isso muito claro. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, esse papo tão rico, a disposição em trazer tantas respostas consistentes, válidas, em descer talvez um pouquinho o nível para que a gente consiga deixar de fácil entendimento para todos que estão nos ouvindo. Então, muito obrigada a vocês dois. Vocês são profissionais dos quais nos orgulhamos demais de ter aqui na Verum. Considerações finais, se vocês quiserem deixar aí um recado para os nossos ouvintes. E também, talvez, o contato de vocês, se alguém ficou com ainda dúvida, quer conversar um pouco mais sobre esse assunto e quiser acionar vocês, se tem como encontrá-los e onde? Bom, assim, na verdade, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de ter vindo aqui e poder trocar um pouco sobre contratos, né? Acho que eu e o Brian, a gente tem já um alinhamento tão grande que, se deixar, a gente vai ficar falando sobre esse tema até acabar aí o tempo de todo mundo, né? Então, a gente tem muito prazer em vir aqui compartilhar e trocar. A gente gosta sempre de estar trazendo um ponto de vista diferente, né? Uma provocação, um insight que possa contribuir para que as pessoas minimamente possam fazer uma reflexão e tentar ver se existe uma oportunidade de melhoria ou se determinado assunto pode contribuir de alguma forma para o crescimento dela, né? Acho que a gente tem, se a gente for parar para pensar, a gente tem tema para mais de um podcast, talvez uma série deles, né? Quem sabe aqui não está surgindo uma ideia de fazer podcasts só de contratos, né, Brian? Quem sabe a gente não desenvolve essa ideia e trabalha um pouco mais. Mas, bom, quem quiser trocar uma ideia sobre o assunto, discutir algum ponto de vista, ou até mesmo saber e entender um pouco mais sobre os temas que a gente discutiu aqui, pode mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é marcio.barroso@verum.global, porque eu vou ter o maior prazer em trocar uma ideia e talvez aí compartilhar materiais, pontos de vista que possam ajudar a trazer um pouco mais de luz sobre esses temas que são tão interessantes e que, em tempos de pandemia, têm trazido tantas reflexões para as pessoas, né? Só complementando, né, Márcio? Eu acho que a última dica que eu daria para quem está nos ouvindo é dar uma olhadinha lá no Google, né, que tem um dilema do prisioneiro. Eu acho que a colaboração começa com essa reflexão, né? É bem interessante, bem curtinha a leitura. Acho que todo mundo vai entender melhor o que é o intuito de ter um contrato colaborativo, né? Mas, de qualquer jeito, né, eu acho que, Márcio, se a Sabrina deixar, a gente fala até meia-noite e vai para frente, né? Convido vocês aí, quem está nos ouvindo, me contatarem, igual que o Márcio, né? Meu e-mail é brian.oliveiros@Verum Global. E
encantadíssimo de participar de outros podcasts, né, desse tema ou que sejam afins ao que a gente está falando. Obrigado por ouvir. Perfeito, obrigada mais uma vez. E você, nosso ouvinte, não deixe de passar no nosso site verumpartners.com.br e conhecer um pouquinho mais das nossas soluções. Um abraço e até o próximo. O Verumcast é uma produção da Verum Partners. Esse programa teve a produção, apresentação e roteiro de Sabrina Dumer. Edição, pós-produção e arte, Joel Corsini. A Verum Partners está no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook e os principais agregadores de podcast. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.